No ano de 1947 foi feita uma descoberta incrível. Foi descoberta a estela do Egito. Você sabe o que é uma estela? Estela é um artefato arqueológico. Ela é chamada de uma pedra alçada, uma pedra erguida. E ela era feita no Egito Antigo, também em outras civilizações, para transmitir mensagens de algo muito importante que aconteceu. Então, não era algo tão comum, porque dava um trabalho muito grande. Tinham pessoas que conheciam a escrita, sabiam escrever, sabiam ler, sabiam esculpir na pedra. Mas voltando então, em 1947 foi encontrado num templo pagão de El-Arish, no Egito, o que foi chamado a Estela de Ahmose ou a Estela do Egito. Por que ela é tão importante? Nós sabemos que dentro das histórias bíblicas, uma das mais importantes fala sobre a escravidão do povo de Israel no Egito, as 10 pragas e depois a saída do Egito com a abertura do mar. O que acontece é que muitos estudiosos desconfiam, falam que na verdade isso aqui são simplesmente histórias inventadas, fábulas que foram criadas de outras civilizações e assim por diante. Mas o que acontece e que a gente vai ver aqui são duas, na verdade, descobertas fascinantes. A primeira é a estela de Ahmose. Essa estela, como eu falei para você, é uma pedra erguida, foi descoberta pelo arqueólogo Henri Chabrier quando ele estava no Egito. E ele, quando viu o que estava escrito lá, ele caiu para trás, porque ele falou, está aqui comprovado a saída do Egito. Vejam só o que está aqui. Curiosamente, hoje em dia, essa estela de Ahmose, apesar da sua importância enorme, ela está nos porões do Museu do Egito Antigo, no Cairo, no próprio Egito. Interessante isso. Mas então o que a gente vê nessa estela? Quais são as passagens? Então a primeira passagem muito interessante, se você lembra, na hora que o povo de Israel estava saindo do Egito, eles saíram do Egito, eles estavam perto do mar, a Bíblia conta pra gente sobre uma grande tormenta que assolou o Egito. Ventos muito fortes, na verdade não era só no Egito, que acaba culminando com a abertura do mar. E o que você encontra, um dos primeiros relatos nessa pedra, é exatamente isso. Veja bem, nós estamos falando do Egito, que é um lugar extremamente quente, extremamente seco, que normalmente não vai ter grandes tormentas, grandes chuvas, nada assim, mas o que nos é relatado aqui é completamente diferente. Então, o primeiro ponto é esse. É relatado sobre uma grande tormenta, uma chuva muito grande, ventos muito fortes que acabam separando egípcios de Israel. Isso a gente sabe pela Bíblia, mas você vê esse primeiro relato que é muito estranho, porque por milênios não se vê isso no Egito. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Já o segundo ponto, interessantíssimo, certamente você lembra que a penúltima praga que aconteceu no Egito foi a praga da escuridão. Essa praga, ela conta que o Egito ficou completamente em trevas. As pessoas nem conseguiam se ver, não conseguiam se levantar e nada assim. E o que você vê escrito é a mesma coisa. Você vê escrito na pedra, esculpido lá, que ninguém consegue ver nada, as pessoas não conseguem ver uma às outras. E como se não bastasse, também está escrito que os próprios deuses não conseguiam ser vistos nem verem ninguém. Ou seja, uma situação de caos, porque os egípcios, que eram extremamente politeístas, estão querendo ver seus deuses, estão tentando pedir para os seus deuses interceder por eles, mas eles também estão sofrendo pela praga da escuridão, curiosamente. Um terceiro ponto fascinante é
a descrição, para começar, do faraó Ahmosé, porque a Bíblia fala que existia um faraó, só que faraó não é o nome dele, faraó é o nome do título do rei do Egito. Da mesma forma, quando a gente fala que existia um czar na Rússia, ou um imperador em Roma, você quer saber qual é o imperador de Roma? Na verdade, quem era o César? O César não era o nome dele, era o nome do título do imperador de Roma. O czar da Rússia é o rei da Rússia. Mas qual dos czares você está falando? A mesma coisa quando você fala do faraó. A Bíblia somente fala que é um faraó porque você não tem a importância de saber qual era. Só que nessa pedra você vê o nome dele, Ahmosé. E qual o fim de Ahmosé? Diz os escritos que ele foi morto num mar, numa espécie de redemoinho marinho, tá? E lá ele perdeu sua vida. Você já associou certamente ao relato bíblico da abertura do mar, quando o povo de Israel passa lá no meio, eles acabam saindo, depois os egípcios vão até o mar, né, porque eles se arrependeram que eles libertaram os escravos judeus, então eles vão até lá, quando o mar se abre, eles vão atrás dos israelitas, só que no final das contas o mar se fecha sobre eles e eles, inclusive o faraó, acabam morrendo. A gente vê o mesmo relato nessa estela. Como se não bastasse tudo isso, olha só que ponto agora. Eu acabei de citar, e todas as pessoas sabem disso, que o Egito era extremamente politeísta. Eles acreditavam em vários tipos de Deus. A gente até tem um vídeo no canal onde a gente fala como é que nasceu um pouquinho dos deuses egípcios, um deus original que acabou criando outros deuses, enfim. Lembra até um pouquinho, né, da cultura grega, mas a gente está falando de algo ainda muito mais antigo. Mas fato é que os egípcios acreditavam em vários tipos de forças sobrenaturais, vários tipos de deuses, como a gente até viu que na praga da escuridão os deuses não conseguiam ver nada, um não conseguia ver o outro e assim por diante. E o que está escrito nessa pedra? Está escrito que um Deus fez tudo isso para mostrar a sua força. Então, aqui, o próprio egípcio, que viveu exatamente nessa época, mais ainda, ele descreve o lugar onde o faraó Ahmosé morreu, ele descreve esse lugar chamado de Pi-Hahirot. Veja a sua Bíblia, exatamente o lugar onde o mar de juncos acaba se abrindo. Então, você vê e ele fala, não, isso aqui não foi feito pelos deuses, foi feito por um só Deus que estava mostrando sua força. E é o que a gente vê no relato bíblico, que Deus repetidamente escreve no livro de Êxodos, que eu estou fazendo tudo isso para que todos conheçam que eu sou o Deus. É claro que os israelitas perceberão isso claramente, mas os egípcios do outro lado estão vendo também que todos os seus deuses estão sendo destruídos e não tem força contra o único Deus que é verdadeiro e é exatamente o que é visto. Mas eu falei para você que não é o único artefato que, na verdade, joga na cara de algumas pessoas, né, estudiosas, que tentam falar que o relato bíblico não é verdadeiro, que as 10 pragas foram ao acaso, ou que elas nem aconteceram, a abertura do mar foi simplesmente uma ventania que calhou exatamente do povo de Israel passar lá e o povo do Egito seguiu e acabou, que naquela hora acabou a ventania, foi uma grande coincidência e tudo mais. Mas então a gente traz mais uma coisa que é interessantíssimo, que é chamado o Papiros de Ipuer. Esse papiros, ele é simplesmente impressionante, porque se você pega o texto bíblico e você compara com papiros, você não consegue acreditar. Veja bem, você não está falando de uma cópia. Por quê? Porque a Bíblia foi dada muito depois, quando o povo de Israel estava no deserto. Então os egípcios não tiveram acesso à Bíblia que Deus estava dando a Moisés e a todo o povo de Israel no deserto. O que a gente vê? Que o Papiros ele começa falando, veja bem, olha só a comparação do que eu vou te trazer. Há uma praga em toda a terra porque há sangue por todo lado. O rio ele está completamente vermelho, ele virou sangue. E o que você vê na Bíblia? Parece que ele escreveu o versículo bíblico, que você vê toda a terra do Egito, ela virou sangue,
todas as águas viraram sangue. E a Bíblia fala que as pessoas não conseguiam, os egípcios não conseguiam beber água porque ela se transformou em sangue. Olha o que está escrito no papiros. As pessoas estão com medo até de provar da água. A gente está falando num papiros comprovadamente da época em que o povo de Israel estava no Egito, na escravidão. Então ele fala que os egípcios estavam com medo até de provar da água, as pessoas estão com sede por causa do sangue. Pobres, ele até faz um grito de exclamação, avoi, ou seja, como se a gente falasse, oi, 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 de uma dor, de um sofrimento, que essa é a nossa água, acabou a nossa alegria. O que nós podemos fazer? Está tudo destruído. Depois disso, a gente sabe que a gente teve a praga que pegou nos animais, né? Uma das pragas que acabou trazendo uma matança para os animais. Aí você vê no papiros escrito que todos os animais, o coração deles está chorando, ou seja, eles estão sofrendo com uma praga muito grande, os animais estão sofrendo porque existe, aí eles usam exatamente o termo bíblico dever. O nome da praga no hebraico bíblico é exatamente dever, e é isso que ele escreve. Na continuação, você sabe que houve a praga do granizo, aquelas pedras enormes de granizos que às vezes as traduções em português não ficam boas, tá? E é uma pena, porque o texto bíblico, ele tem que ser estudado corretamente, porque é a palavra de Deus. Você que quer estudar melhor a palavra de Deus, eu vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo, tá? Para você chegar num nível ainda maior. Mas então está escrito dessa praga que enormes pedras de gelo, que até possuíam fogo dentro delas, caiu sobre os egípcios, e você vê no papiros, essa pessoa que escreveu, esse egípcio que descreveu, ele fala que uma caída de pedras, mas também em que está destruindo paredes e que está causando incêndios. Veja bem, não faz sentido se são pedras ou se é granizo. Então você não tinha que ter um incêndio, né? Você tinha que ter uma destruição somente. Mas a Bíblia fala que esse granizo tinha um milagre dentro dele, que tinha fogo. E é exatamente o que você vê. Cai pedras e há incêndios. É isso que é descoberto no papiros de Ipuer, algo da época do Egito. Se a gente segue mais um pouquinho, a gente vê, ainda na praga do granizo, que os egípcios estão chorando. As pessoas foram até o palácio do faraó, porque não tem mais comida. A gente sabe que a praga do granizo, ela quase completamente acabou com as plantações do Egito. Não acabou completamente, porque ainda ficou para depois da praga dos gafanhotos, que a gente ainda vai ver, mas você vê o relato igualzinho. Você vê que as pessoas abandonaram no Egito, o texto bíblico fala que as pessoas abandonaram as suas terras porque já não tinha motivo, os animais morreram, as plantações morreram, e você vê o papiros escrevendo, os animais foram deixados ao relento, de uma forma, aqueles animais que sobraram, né? Ninguém mais tem força, nem tem vontade de trabalhar com eles, não tem ninguém que está juntando eles. Depois você vê a praga dos gafanhotos, que a Bíblia fala, né, que vem uma nuvem enorme de gafanhotos e consome tudo que tinha sobrado do granizo. Olha só o que o egípcio da época fala. Ele fala, realmente, tudo que ainda tinha sobrado até ontem desapareceu. O campo está completamente vazio, como se foi feita já a colheita, como se tivesse sido a colheita e não sobrou nada. Não há frutas, não há verduras, há fome. Exatamente o relato bíblico. A gente viu na Estela do Egito o relato da praga da escuridão, e aqui você vê, a terra não tem mais luz. Então a gente não precisa trazer os versículos, porque você já conhece bem, só que a praga mais dramática que a gente conhece, que é a dos primogênitos, que a Bíblia fala que houve um grande grito de dor, de perda no Egito, na praga dos primogênitos, e você vê no papiros escrito, um grande grito
foi escutado no Egito, junto com lamentos, com lamúrias, porque as pessoas morreram, e aí você vê aquela história que o faraó, ele se levanta e ele vai buscar, ver o que está acontecendo no Egito, e a descrição do Papiros é que todas as pessoas, as grandes e as pequenas, exatamente como está na Bíblia, elas se levantaram e estavam vendo o que estava acontecendo, desesperadas. Será que esse é o fim do ser humano? Será que ninguém mais vai ficar grávido? Não haverá mais nascimentos no Egito? Ou seja, o que é aquele egípcio que sobreviveu às 10 pragas? Ele descreve uma situação de desespero, de fome, de desolação total, até chegar finalmente a praga dos primogênitos. Então a gente vê o relato bíblico quase copiado, mas por um historiador egípcio que viveu exatamente naquela época. Curiosamente, o começo do relato dele, ele começa trazendo que existia um povo que foi trazido de outro lugar e que ele foi escravizado, só que esse povo começou a ficar muito grande e você automaticamente já lembra do começo do livro de Êxodos, que o povo de Israel foi, com toda aquela história de José, foram até o Egito, acabaram se procriando, acabaram se reproduzindo, ficaram muito grandes, e aí veio toda aquela história do faraó. Será que eles vão ficar grandes demais, fortes demais? Então vamos começar a fazer decretos. Você vê a história bíblica contada, só que dessa vez por um historiador egípcio exatamente daquela época. Daqui fica muito claro para a gente que a história bíblica não é uma fábula, não é uma lenda. Tudo o que a gente lê na Bíblia é originalmente a palavra de Deus. Daqui a gente aprende a nossa fé, os nossos ensinamentos, a nossa verdade, que nenhum estudioso tem como mudar.